De pé, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da igreja. Olá, companheiras e companheiros. Esse terceiro e último vídeo sobre o estudo que o Núcleo Coletivo Lapa do PT do Rio de Janeiro fez do livro de Martha Hand, Estratégia e Tática, trata de novas considerações sobre estratégia e tática, que são relações dinâmicas, e da importância do fator internacional na conjuntura interna. Antes de tudo, precisamos dizer o seguinte: não atuamos sozinhos na conjuntura. Para cada tática e estratégia da esquerda, a direita, a extrema-direita e mesmo o centro define e elabora estratégias e táticas contrárias, que se contrapõem a nós. Essa ideia é importante. Inclusive, isso nos mostra que a estratégia é determinante em relação às táticas. Não pode haver, num partido, a defesa de uma tática sem estratégia. Tática sem estratégia corresponde a um navegante sem bússola, que fica à deriva. Ou seja, um partido à deriva, sem estratégia, acaba a reboque da estratégia de seus inimigos de classe. Isso é defendido por setores oportunistas dentro dos partidos, que, com base num pragmatismo absoluto, defendem negociar com todo mundo, fazer acordos com todo mundo, sem fronteiras ideológicas nem políticas, que vai até a extrema-direita. Ou seja, isso termina comprometendo o próprio futuro do partido e o futuro da luta. A nossa estratégia passa a ser a do inimigo. Os interesses nossos estratégicos passam a ser dos inimigos. A gente fica ali a reboque. Em reação a esse oportunismo, se desenvolve também o voluntarismo político de setores mais radicais da esquerda, que consideram que as condições táticas já estão dadas pelo seu próprio voluntarismo e, portanto, basta lutar pela estratégia. E com isso, a luta fica num patamar muito avançado e abstrato e acaba isolando o partido do conjunto da classe, facilitando e muito a derrota da luta pelos inimigos de classe. É importante aqui salientar que a estratégia, as estratégias avançam na medida do avanço das lutas, sejam elas as lutas dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, identitários, da juventude, as lutas por moradia, educação, saúde, direitos humanos, etc. Tá? Essas lutas, todas elas, têm que convergir como um rio para o mar, para o oceano do voto consciente e unido das classes trabalhadoras em função de seus interesses estratégicos, que é a estratégia do socialismo, que é o nosso horizonte utópico, aquilo que nos faz mover a nossa vontade política e as nossas ações práticas. Esse é um desafio tanto. Por quê? Porque a burguesia brasileira, ela conseguiu uma vantagem estratégica importante ao diariamente atacar os políticos como se fosse corrupto. Então, todo político é corrupto, todo político é corrupto. E com isso ela desmoralizou o voto perante as classes trabalhadoras, produzindo o pobre de direita, que vota nos candidatos de direita. Esse é o resultado, e essa é a vantagem deles. Então, contra isso, nós temos que fazer, não só o partido de esquerda, mas todos os movimentos sociais, um amplo trabalho de pedagogia política, baseado nas experiências políticas práticas das massas, para convencer o trabalhador a votar ao voto consciente e unido, unir os trabalhadores, né, no voto consciente, que a gente chama de voto na chapa completa, que é votar para presidente de esquerda, deputados, senadores, governadores de esquerda e também prefeitos e vereadores de esquerda, quer dizer, com isso formando nos parlamentos, e especialmente no Congresso Nacional, uma sólida maioria programática para dar sustentação aos avanços estratégicos do governo federal progressista. Esse Bloco Democrático Popular é o principal objetivo nosso, é o principal objetivo estratégico da esquerda, e é o calcanhar de aqueles que nós temos, e é aí que nós temos que trabalhar em conjunto sobre isso. O voto, ele é o critério
principal da correlação de forças, para a gente avaliar a correlação de forças. E nas eleições brasileiras nós temos dois tipos, a eleição municipal e nacional. Em relação às eleições nacionais, a eleição municipal ela tem um caráter muito tático. Por quê? Porque cada força, cada lado da polarização política e social vai procurar usar, se fortalecer nas eleições municipais para 2 anos depois entrar com vantagem nas eleições nacionais. Embora não tenham relação direta, elas têm uma relação indireta nesse sentido, né? da imagem política. Né? Então, já no caso das eleições nacionais, elas são estratégicas. Isso é fácil de perceber. Por exemplo, se mesmo um município como São Paulo, a esquerda perder a eleição, isso não afeta o projeto nacional do governo Lula. Tá? Agora, se em 2026 a gente perder a eleição, aí sim, nosso projeto democrático popular, progressista, será substituído ou pelo projeto da burguesia liberal ou da extrema-direita fascista. E aí, o patamar nosso de luta, ele retrocede. É aquilo que eu falei antes, quer dizer, a conjuntura, quando é derrotada, a gente retrocede para um patamar anterior. Tá? De certo modo, isso aconteceu com o golpe do impeachment da Dilma, que a gente via no processo mais avançado, depois do golpe a gente teve que recuar, sofrer mais derrotas, prisão do Lula, eleição do fascista, até a gente conseguir uma tática, no nível mais rebaixado, mas necessária, da frente ampla antifascista, com setores da direita e da burguesia neoliberal. Por quê? Para derrotar o fascismo, conquistar o governo democrático geral, né, de antifascista, democracia antifascista, e se consolidar nesse governo. Essa democracia antifascista, esse governo de frente ampla, ele pode ir tanto para frente como para trás. Essa é aquela coisa de um puxar de um lado e outro puxar de outro. Para ele ir para frente, ele tem que organizar as bases populares. Ele tem que conscientizar os trabalhadores, tem que unificar os trabalhadores. Nesse sentido, as políticas públicas que Lula tem desenvolvido, tanto no plano econômico como social, estimulando a participação social, devem ser aproveitadas e desenvolvidas pelas forças de esquerda, movimentos sociais, no sentido de aprofundar o nível de consciência, de organização e de unidade dos trabalhadores. Como eu falei no vídeo anterior sobre a Marcha das Margaridas, é o mesmo fator estratégico. Né? Mesmo que se desenvolva pensamento crítico importante para poder fazer a crítica a qualquer retrocesso importante no governo. Tá? Não a política de aliança, mas ao retrocesso. A política de aliança, nesse momento, é necessária para impedir a reunificação da extrema-direita com a direita neoliberal. Né? Isso aí é uma questão tática fundamental, de sobrevivência do governo como ele é hoje, mas sim no sentido de fazer avançar essa luta. Esse é o que nós colocamos com a questão da frente, retomada da frente democrática popular como fator estratégico fundamental para fazer avançar as transformações estruturais do Brasil. E aí o governo Lula tem uma estratégia principal no ponto de vista econômico, que é o do crescimento econômico com redistribuição de renda e reindustrialização. Não a industrialização antiga, que vai ter que ser modernizada com avanços tecnológicos, inovações tecnológicas, mas uma industrialização nova, baseada no desenvolvimento tecnológico de ponta, especialmente nas questões energéticas, na transição energética para o mundo do futuro, né, que é o que está acontecendo. Quer dizer, o mundo futuro já está se aproximando, isso é quase hoje, né, no sentido de enfrentar a crise planetária. E o Brasil tem um capital, nesse sentido, muito forte, capital natural, de ventos, de energias renováveis, né, e de tecnologia já um pouco desenvolvida, que a gente pode trabalhar nesse sentido com investimentos, inclusive internacionais. Isso fortalece o caminho da nossa reindustrialização. Essa reindustrialização interessa, em primeiro lugar, o próprio trabalhador, interessa a burguesia, mas mais ainda o trabalhador, porque ele vai ter empregos melhores, salários maiores, formação mais concreta, as famílias serão mais cuidadas, ele vai ter um papel mais forte na economia, o Brasil vai ter a soberania mais fortalecida, tá? E principalmente com essa integração com a América do Sul e com os BRICS expandidos, né? Isso tudo vai redundar no fortalecimento do governo democrático popular, mesmo que a burguesia se beneficie. E se Lula se reeleger em 2026, esse poder político de caráter democrático popular, e ele vai continuar avançando, e não tenhamos dúvida, nem ilusões. A burguesia brasileira vai terminar se reunificando com o apoio da burguesia internacional, principalmente do governo americano, para tentar dar um golpe de Estado, interromper esse processo. Então nós temos que estar preparados, baseado na consciência e organização das massas trabalhadoras,
para que, diante dessa situação, derrotar o golpe e promover a ruptura revolucionária necessária para garantir ou continuar garantindo o avanço da democracia popular, o rumo ao socialismo. Por isso que é importante a gente conseguir entender bem a importância do fator estratégico dessa Frente Democrática Popular, que ela que vai ser instrumento desse avanço, dessa resistência. Em relação à política externa, ela praticamente foi importante, porque assim que Lula assumiu, veio a tentativa de golpe, que ele derrotou, ele precisava consolidar seu governo. E a forma que ele conseguiu mais forte para consolidar foi reatar relações com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, a China, a África, no sentido de fazer o Brasil ser um protagonista de novo no plano internacional. Inclusive levantando a bandeira da defesa climática, que é a bandeira principal do mundo de hoje, né, o que fez e que o diferenciou radicalmente do governo anterior, permitindo esse fortalecimento interno, da nossa correlação de forças e da consolidação do governo. É lógico que, diante da guerra na Ucrânia e da expansão dos BRICS, os Estados Unidos têm uma crítica forte a Lula, porque o Lula não corresponde à geopolítica americana, nem vai entrar na geopolítica americana. Mas o Biden tem um problema, ele não pode pressionar muito Lula, porque aí ele vai ajudar o Trump, que está na cola dele, né, até as eleições do ano que vem. Então nós temos esse tempo para poder avançar e consolidar a soberania nacional, o governo Lula, até qualquer que seja o governo, presidente que vai ser eleito no ano que vem nos Estados Unidos, eles vão fazer de tudo, né, para impedir a reeleição de Lula em 2026. Né? E outro aspecto importante, por vista estratégico, né, da política externa, a integração da América Latina junto com a expansão dos BRICS. É esse ambiente que vai favorecer o crescimento da economia, a reindustrialização do país, se libertar da escravidão do dólar, tá? E, mais importante, criar uma rede de proteção não só para o Brasil, mas como os países do sul global, em relação às pressões geopolíticas que certamente serão cada vez mais fortes do governo imperialista dos Estados Unidos. Então, esses são os comentários que eu queria fazer e um abraço a todos e vamos esperar aí os próximos temas, tá?